Bom, galera, a gente vai fazer agora a aula 48. Aula 48 a gente vai falar um pouquinho da fórmula de Bazin, né? Quem é o Bazin? É o Décio Bazin, é um investidor brasileiro, né? Não só investidor, mas escritor, né? Ele criou um método, que é o método ou fórmula Bazin, e é ele que a gente vai estar abordando nesse sentido, tá? O método criado pelo Décio Bazin é uma estratégia de investimento, né, que consiste em adquirir ações de empresas com dividend yield igual ou superior a 6%. O que seria o dividend yield? Os dividendos. Então, teria que ser no mínimo 6% para cima. Simples, né, em primeiro momento. Em primeiro momento é bem simples a fórmula dele, mas existem algumas particularidades, né? Então, na fórmula do Bazin, ele pede para escolher empresas bem negociadas na bolsa, que tenha uma carteira de investimento com alto nível de giro e que tenha pelo menos 6% de dividend yield, ou seja, de DY, nos últimos 3 pagamentos. O que seria nos últimos 3 pagamentos? Nos últimos 3 anos. Então, nos últimos 3 anos, a empresa entregou mais de 6% de dividendo, ela entraria no critério de investimento do Décio Bazin. Então, seria esse ponto que ele coloca. Esse método dele é inovador, é um método baseado em value invest, ou na análise de valor, né? E ele foi adotado por vários investidores em busca de melhores retornos. Bazin acreditava na importância de analisar a qualidade das empresas e suas perspectivas de crescimento a longo prazo, em vez de se concentrar apenas no movimentos de mercado, que é movimento mais de curto prazo, né? Ele também enfatizava a importância dos dividendos, o que levou a desenvolver sua própria fórmula para determinar o preço justo das ações com base nos dividendos pagos. Ele fez um livro, né, que chama Faça Fortuna com Ações. Esse livro foi publicado em 1992. É um dos livros clássicos aqui do Brasil. Muito investidor já leu esse livro, onde ele explica melhor esses princípios de investimento. Bazin é frequentemente comparado a investidores de sucesso como Warren Buffett, devido à sua abordagem de investimento focada no valor, né? Então, era bem legal. É porque ele escolheu dividendos, né? Porque os dividendos seriam um indicador confiável, né, da saúde financeira da empresa, né, e do potencial de crescimento dela. A ideia principal por trás do método é buscar empresas que paguem bons dividendos e que estejam sendo negociadas por um preço inferior a seu valor justo. Isso permite que o investidor obtenha retornos atraentes a longo prazo e minimize riscos, né? São 5 parâmetros da fórmula Bazin. O primeiro, liquidez. Bazin recomenda aos investidores a escolher apenas ações que possuem boa liquidez, ou seja, que tenham uma boa quantidade de negociações. Com isso, as empresas menores podem acabar ficando de fora da lista. O motivo dele citar a liquidez como algo fundamental é que, como o modelo parametriza os dados e automaticamente pode alterar a composição da carteira, a necessidade de poder comprar ou vender as ações deve ser crucial para a efetividade do modelo. Então, existem empresas aqui no Ibovespa que tem um valor diário de negociação muito baixo. Uma empresa dólar, por exemplo, ela às vezes negocia 10, 15 mil por dia. Então, se você tem uma posição muito grande nela, por mais que ela pague dividendos, digamos que você comprou 300 mil reais nela, você teria que, às vezes, demorar 2, 3 semanas para conseguir zerar toda essa posição. Então, esse que é o problema, por isso que ele levanta que a liquidez é um dos pontos que ele olha bastante. O segundo ponto é o dividend yield. Dessa, acredita que devemos investir em ações boas pagadoras de dividendos, mas não é só isso. Esse fluxo de dividendos deve ser constante. Isso elimina aquelas ações que pagam proventos raramente, mas numa grande quantidade de uma vez só, o que pode iludir muitos investidores a pensar que aquela empresa é a nova vaca leiteira. Pelo método Bazin, tem que pelo menos a empresa teria que ter 3 anos, né, entregando 6% de dividendos, né? Então, isso inibe, porque sempre tem aquelas carteiras prontas das corretoras. Saiba quais são as top 10 de dividendos. Se vocês repararem, essa top 10 de dividendos que as corretoras mandam todo ano,
Ela sempre muda as empresas, porque tem uma empresa que está num ciclo ruim e virou para um ciclo muito bom e começa a distribuir muito dividendo. Tem uma empresa que não estava liberando tanto porque estava investindo e agora que parou de investir começa a liberar mais dividendos. Então, todo ano a gente tem uma mudança, né, desse top 10, desse top 15 de ações que pagam muito dividendos. Só que colocando esses 6% mínimo por ano, a gente acaba matando a charada nesse sentido de, tipo, a gente falar, opa, peraí, aqui a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo nesse ponto de que sabe que ela tem uma constância. Para chegar nesse valor, é só pegar o último provento, é que ele fala para fazer em dólar, mas a gente não precisa, né? E a escolha de 6% foi baseada na ideia de que esse valor proporciona um retorno significativo aos investidores em comparação à taxa de juros da época. Então, é uma média, né? Porque o nosso juros está alto, né? Nossa Selic está praticamente 11% e está indo já para o caminho de 12% ou 13%. Então, 6% é pouco. Mas na época que ele montou esse método, foi com 6% a base que ele fechou, tá? Portanto, é importante considerar isso e, caso sentir que o valor não é mais adequado para sua carteira, mudá-lo de acordo com sua preferência ou necessidade. Terceiro ponto, notícias, né? Décio acreditava veementemente que qualquer notícia ruim sobre a empresa deve ser vista como um sinal de alerta máximo. Ele é até mais rigoroso quando diz que, mesmo se a notícia for verdade ou não, a empresa ter sido vítima na situação, o que ele recomenda é que venda a ação. Eu já não gosto muito disso, porque você está vendendo uma ação que é um ruído, que é um boato, é uma fake news. Mas ele fala que no método dele tem que vender. Já aqui embaixo, aí eu já concordo, porque ele fala que a notícia pode afetar o desempenho da empresa por curto prazo ou até por longo prazo. Aí realmente, uma notícia de que a empresa vai ser vendida, que a empresa vai reduzir os dividendos, sabe? Isso daí pode impactar a cotação por muito tempo. Isso realmente eu concordo, mas vender por algum ruído, por alguma notícia que seja negativa e que é inverídica, aí eu já acho um pouquinho exagero. Mas pro Décio, ele vende, né? O quarto ponto é endividamento. Ele fala que a empresa tem que ter um endividamento moderado, só que ele não define no livro nem no método qual que seria o tamanho desse endividamento. A maioria dos analistas, né, quando falam sobre dívida líquida barra EBITDA, que é um dos métodos mais fáceis de avaliar o endividamento, eles falam em 3 vezes EBITDA, né, que é o que o mercado gosta de falar. Já outros falam que até 5 vezes EBITDA está ok a dívida, não pode passar muito disso. Mas os 3 vezes talvez seria o mais conservador e eu acredito que seria o melhor. Então, acima de 3 vezes EBITDA, a empresa está com muita dívida e gerando pouco caixa ou gerando pouca conversão de caixa para pagar essa dívida. Então, aí é onde fica perigoso. O quinto ponto é o rebalanceamento. Ele fala que o rebalanceamento tem que ser semestral e que se a empresa não entregar esses 6% de dividend yield, cai fora. Ele vende as ações e compra outra. E aí ele indica o mês de abril e outubro para fazer esse rebalanceamento, porque a maioria das empresas já encerrou o pagamento de dividendos do semestre. E aí o outro ponto que ele fala é sobre o payout. O que seria esse ponto do payout que ele fala aqui? É que o payout ratio ele escolheu de 50%, né? Então, 50% do que a empresa tem de lucro, ela distribui para os acionistas, né? Por que 50%? Porque 50% ele fala que é um equilíbrio para que a empresa continue crescendo, né? Gerando valor para o acionista a longo prazo. Acima de 50%, a empresa está dando uma sinalização de que ela não sabe o que fazer com esse dinheiro, com esse lucro todo, e ela prefere distribuir para o acionista. Ou seja, ela não reinveste o dinheiro dentro do próprio negócio. Então, acima de 50% é perigoso. E por onde a gente consegue saber o payout? Vários sites, eles têm essa informação. Né? Um deles é o Status Invest, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o Status Invest é esse site, só digitar Status Invest. E aqui a gente pode colocar a empresa. Por exemplo, eu posso colocar Itaúsa. A Itaúsa, eu vou pegar 4. Aqui já vai falar, ó, o dividendos, ela entregou mais de 6%, ou seja, ela entraria no filtro do Bazin, 6,33, né?
ela pagou nos últimos 12 meses 68 centavos, bastante. Aí descendo, lá embaixo, vai mostrar os dividendos. Aqui a gente pode agrupar por ano. Então a gente consegue plotar esse dado. E descendo mais um pouquinho, a gente consegue ver o payout. O payout da Itaúsa médio é de 36%. Então, ó, já teve anos que ela pagou um pouco mais, ó, 58%. Mas, em média, 36%, ou seja, tá ok aí pelo Bazin. Então, a Itaúsa, ela entraria no método do Bazin, né? Seria uma das empresas que a gente teria que comprar pensando nesse método, tá? Mas é algo que a gente precisa analisar depois com mais calma. E aí, voltando aqui, tem que sempre seguir essa lógica, né, que ele fala. O ideal é que esse método Bazin, ele foi justamente criado para quem quer uma renda passiva através de dividendos e que tem uma visão de longo prazo, né? E aí, ele criou uma calculadora. Essa calculadora, ela pode ser gratuita ou paga, né? Eu vou mostrar onde a gente consegue ver a calculadora. Tá? Só que esse método, ele tem algumas limitações. Primeiro é o foco nos dividendos. Então, empresas, por exemplo, que crescem muito e que querem reinvestir os dividendos, elas não entrariam no método Bazin. E muitas empresas, por exemplo, americanas, ou empresas techs, ou algumas empresas que não pagam dividendos porque quer crescer muito, elas não entrariam no método do Bazin. Então, esse seria um primeiro problema, porque às vezes essas empresas que crescem muito, o mercado compra demais e a cotação dispara. Então, você poderia ter multiplicação de capital em várias e várias vezes que você não está tendo, porque no método do Bazin ela não entra, já que ela paga poucos dividendos. O desempenho passado ele não garante o futuro, então a gente tem que sempre analisar a condição de mercado, a gestão da empresa e a situação financeira, porque os pagamentos de dividendos eles podem secar ou diminuir. E a necessidade de análise qualitativa, porque o Bazin só analisa critérios quantitativos, como o dividend yield, que é os dividendos, né, a porcentagem de dividendos, e o payout ratio, né? Então é fundamental que a gente veja outros pontos, como a governança corporativa da empresa, né? A gente vê a posição no mercado, a perspectiva de crescimento, nada disso a fórmula do Bazin ela analisa, tá? E ela é inadequada para setores específicos, porque setores como tecnologia e biotecnologia, ele reinveste sempre o seu lucro em pesquisa e desenvolvimento, que é o P&D que a gente fala. Então ela acaba não pagando dividendos, mas elas crescem muito e a cotação também acompanha muito. E aqui que a gente sempre tem que fazer algum ajuste de parâmetros. Mas aqui eu deixei alguns sites, né? Esse investidor 10, que eu vou abrir ele agora, ele mostra pelo menos as empresas iniciais desse método do Bazin. Para pegar mais empresas aí é pago, tá? Então, mas as iniciais já são bem interessantes. Ó. Eles olham Cine, com mais de 384% de upside, Bradespar, 264%, e aqui a Petrobras, ó, com 231%. Então, todas elas têm um potencial enorme pelo Bazin, mas quando a gente clica aqui, aí tem que assinar. Tá? Acho que é R$ 20 por mês essa assinatura, não é uma assinatura cara, mas para caráter de mentoria, esse site seria muito legal para a gente ver a questão da fórmula Bazin. Tirando ele, eu deixei um outro link, que é justamente o link vamos ver aqui, da calculadora em si. Vamos entrar aqui. Que é esse daqui. E aí ele vai abrir esse site. Então aqui é a calculadora do preço teto de ações. Como que a gente vai fazer? Vocês viram que o retorno esperado ali está 6, que é no mínimo 6% de dividend yield, e o valor médio de dividendos. Como que a gente acha o valor médio de dividendos? Entra no Status Invest, que é o site que eu tinha mostrado agora há pouco. Então a gente entra no Status Invest, a gente pode pegar esse número aqui, que é os 68 centavos, né, para colocar lá. Ou a gente pode também fazer uma média, que aí fica um pouco mais conservador. Onde a gente faz a média? A gente vai aqui nos dividendos e pega, porque em 2024 a Itaúsa pagou 60 centavos, em 2023 ela pagou 58. Pagou bem próximo, né, nos 2 meses, então tá bem tranquilinho aqui de a gente acertar.
Mas pode acontecer de alguma empresa ter pago dividendos nos últimos 2 anos de uma forma bem diferente. Mas nesse caso a gente vai pegar os 68 centavos. Passou dos 6%. Então a gente vai voltar lá na calculadora e a gente vai colocar o número. 68 centavos. E a gente clicando no calcular, ele vai dar o valor justo da ação. Então a Itaúsa, o valor justo dela seria 11,33. Hoje ela está sendo negociada a 10,85. Então, estaria barata. Mas a Itaúsa não está com um grande desconto nessa calculadora, né? 10,85 para 11,33 não é um grande desconto. Existe casos de empresas que têm um upside muito mais alto pela calculadora Bazin, como 200, 300%, 100%. Então, esse seria o ponto. Mas a calculadora, ela é de graça, e já aquele ranking, aí sim, é pago, e aí tem um site lá do Investidor 10, se caso vocês quiserem efetivamente fechar a assinatura por lá. Então, esse é o método Bazin, é um método legal para quem gosta de comprar empresas boas, de setores perenes, que pagam bastante dividendos, mas tem algumas limitações, porque ele não enxerga empresas que estão crescendo muito, ele não enxerga empresas que, às vezes, pagavam muito dividendo e parou porque está reinvestindo no negócio. Então, tem alguns pontos que a gente precisaria analisar sempre com cuidado no momento dessa calculadora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.